Então, queridos irmãos e irmãs, queria aqui fazer essa pequena mensagem falando do Dia dos Santos Reis, que é um dia festivo tão importante do nosso calendário e é também uma tradição bastante antiga na cristandade. Na verdade, essa tradição remonta a uma passagem do Novo Testamento, do apóstolo Mateus, que ele fala de uma visita de uns magos no dia do nascimento do menino Jesus. Ele não especifica nem o número desses magos e nem mesmo o fato de serem reis, e muito menos os seus nomes. Apenas consta nessa passagem da Bíblia que eles foram guiados por uma estrela que os levou até o rei Herodes, onde tiveram a imprudência de perguntar se ele sabia onde estaria nascendo o futuro rei dos judeus. Herodes, que era o rei dos judeus de fato, apoiado por Roma e bastante paranoico, tomado de apreensão por essa possível concorrência, ele não entendia muito bem o que os magos se referiam ao reinado de Jesus, do Messias. E então ele pediu que os magos, caso localizassem, por favor, viessem avisá-lo para que ele adorasse o menino, o futuro rei dos judeus. Bem, os magos, que talvez não fossem reis, mas eram magos, certamente adivinharam as reais intenções de Herodes e, portanto, depois de localizarem o menino divino e oferecerem ouro, incenso e mirra, voltaram por outro caminho. Essa história não aparece em nenhum outro dos 3 evangelhos, de Marcos, Lucas e de João. Apenas nos evangelhos apócrifos posteriores, aqueles que não foram reconhecidos como canônicos, isso é, oficiais pela Igreja, apenas nesses evangelhos posteriores é que surgiram novas narrativas e detalhes sobre essa visita, incluindo inclusive o nome dos reis, Melquior, Melchior e Baltazar. A verdade é que existem muitas interpretações esotéricas sobre essa visita dos reis magos. Há quem diga que eles na verdade eram sacerdotes de Zoroastro, uma religião da antiga Pérsia que misturava um culto de mistérios com magia e astrologia, e que então, através das suas artes mágicas, eles teriam sido avisados do advento daquele enviado divino. Bem, dito isso, falta a gente compreender porque o mestre Irineu escolheu o Dia dos Santos Reis para ocupar um lugar de tanto destaque no calendário da nossa doutrina. Inclusive batizando os 3 reis magos com os nomes de Agarrube, Titango e Tituma, e escolhendo esse dia para a realização do ritual de entrega dos trabalhos. A entrega dos trabalhos, como todos sabemos, é uma data de suma importância, revestida de grande simbolismo, pois se trata de uma espécie de prestação de contas ao nosso mestre, de todo o nosso trabalho espiritual do ano que se passa. É um momento de olhar de uma maneira íntegra para o nosso interior, nossos feitios e conquistas, vitórias e tropeços, para chegar a um entendimento do que precisamos fazer para o nosso próprio progresso espiritual. Isso porque, sem esse honesto exame de consciência, que inclusive o padrinho transformou num dever quase diário, quando ele nos manda examinar a consciência diariamente durante a oração. Mas esse exame, sem dúvida, visa uma busca de uma percepção correta e verdadeira de nós mesmos, para a gente não correr o risco de continuarmos iludidos, alimentando uma falsa ideia do que a gente é, o que dificultaria bastante uma
autoavaliação isenta, né, necessária para a nossa autotransformação. Todos nós conhecemos formalmente o ritual da entrega e acredito que, como eu, algumas vezes, muitos de vocês, de nós, né, sentiram dúvidas de como entregar o trabalho de uma maneira correta, o que realmente significa entregá-los com ou sem alteração, com ou sem rezas. Eu mesmo já compreendi isso de diversas maneiras e sempre foi algo que me fez aprofundar bastante essa reflexão sobre o significado mais profundo, né, de fazer essa entrega, que na verdade equivale a uma espécie de prova do fim do ano na nossa escola espiritual. E essa escola delega para cada um de nós, ao mesmo tempo, o papel de aluno, de professor e de banca examinadora, pois vai ser a gente mesmo que vai julgar nosso desempenho e dar nota para o nosso ano letivo, sem esquecer que nossas provas são espirituais e os progressos devem ser medidos pela nossa capacidade de vencer os desafios que se colocam para a nossa jornada do autoconhecimento. Portanto, uma atenção especial deve ser dada àquelas passagens que são recorrentes no nosso trabalho, aqueles pontos onde a gente se sente estagnado, onde falta compreensão e muitas vezes a força de vontade para mover os obstáculos que impedem o nosso progresso. Portanto, além da reflexão e da meditação que deve preceder a entrega, ela deve se constituir também num compromisso interior de autotransformação, pois só assim que a gente consegue ultrapassar as nossas passagens, né, mais difíceis e recorrentes, aquelas coisas que a gente sente durante os trabalhos e que a gente fica ano após ano enganchado, sem sair do lugar e sem achar uma solução. Então, nesse sentido, eu volto a dizer, não basta apenas, ali na hora da entrega, bater continência e dizer as palavras certas. Não importa tanto ficar em dúvida se deve entregar os trabalhos com ou sem alteração, mas ter claro no seu íntimo seu propósito e seu compromisso de transformação. A entrega, na verdade, começa muito antes, com uma reflexão constante que deve acontecer no decorrer de toda a nossa prática espiritual. Não é apenas uma questão de cumprir todas as obrigações formais, ir a todos os trabalhos, rezar todos os terços, apesar de que isso também faz parte da nossa avaliação para que a gente se possa declarar ao Mestre sem alteração. Mas além disso tudo, o que é realmente mais importante é aferir, medir nossa aplicação na doutrina, na nossa humildade, na entrega que a gente tem no serviço, na solidariedade, na compaixão, na fé, na caridade, no companheirismo, na relação que a gente tem com os nossos irmãos, na nossa irmandade, na família, no local de trabalho. Tudo isso pesa, conta na nossa autoavaliação. Os riscos de avaliação, se a gente vai entregar com ou sem alteração, existem nos dois extremos, né? Um deles é superestimar seus feitos e seus méritos, sejam eles reais ou não, e não passar na prova final do orgulho, né? Ou então cair no extremo oposto e ser demasiadamente exigente consigo próprio, ao ponto de naufragar numa sensação de inadequação e de baixa estima. Lembrem que, seja como for que entreguemos os nossos trabalhos, mesmo sob o crivo do nosso julgamento interno, ele é aquilo que podemos apresentar e, portanto, ele é útil, é valioso, pois é o ponto de partida para a gente vencer o que falta. Assim,
Todo ano, nesse 6 de janeiro, prestamos conta do nosso desempenho ao velho Juramidã. E assim como os reis magos diante do menino Jesus, continuamos ofertando para ele o incenso, a mirra e o ouro do nosso coração, o melhor dos nossos esforços em benefício de nós mesmos, da doutrina e de todos os seres. Então, não nos esqueçamos, como tudo isso é valioso. Viva o Dia dos Santos Reis, viva o Mestre Irineu, viva toda a nossa Irmandade.